Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos na presença do Senhor em mais um momento de culto, de forma ainda não presencial, mas pelo menos com a liberdade de estarmos na casa do Senhor e sermos também preservados pelo Senhor diante dessa pandemia e podendo, junto com você, mais uma vez, levar até sua casa a palavra do Senhor Deus, palavra que certamente tem edificado a nossa vida, e é o que nós mais precisamos desse tempo, é sermos edificados pela palavra de Deus. Pois bem, nós queremos já de início louvar ao Senhor, exaltar o nome dele, por meio do cântico do hino 23 do nosso cenário presbiteriano. E você pode também acompanhar aí na sua casa. Hino de número 23. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por cânticos tão bonitos, hinos tão belos que também nos ajudam no crescimento espiritual. Quero convidar você a fazermos uma leitura de adoração em Daniel, capítulo 4, os versos 34 a 37. Daniel 4, versos 34 a 37, que diz assim: Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa meter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo
louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, meus amados irmãos. Palavra aí de Nabucodonosor, experiência amarga que ele passou, mas que foi importante, para o despertamento dele, para reconhecer que de fato só Deus tem o domínio, só Deus é eterno. Quem dera, os nossos políticos, as nossas autoridades descobrissem um texto desse e tivessem a mesma postura de Nabucodonosor. Que Deus assim nos abençoe. E vamos ainda louvar ao Senhor com o nosso grupo de louvor, nosso ministério da Igreja Filadélfia, com alguns cânticos especiais, com certeza maravilhosos ao nosso coração.
Amém, meus amados. Que bom a gente poder contar, com os irmãos e também por meio do louvor sermos constantemente edificados, despertados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de 2 Timóteo capítulo 3. Se tiver com a sua Bíblia aí perto, por favor, você pode abri-la. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. A gente vai fazer uma oração, aí procederemos com a leitura e também com a mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de lermos essa palavra e de sermos abençoados por ela. Senhor Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados e, ó Deus, nos faça reconhecer sempre a tua grandeza. E agora, ó Deus, fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. O texto diz assim, então vamos lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas
conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém, meu amado irmão? Que o Espírito Santo nos dê todo o discernimento em torno desta palavra. E é interessante aqui, quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, nós sabemos que ele já está encerrando, a sua carreira, já está guardando a sua fé, já está esperando a coroa da vida, a coroa de glória que estava reservada para ele e para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a Timóteo, já dizendo que ele está encerrando a sua carreira, ele sabe, como nós também sabemos, Timóteo era um líder muito instável, muito instável, passando algumas dificuldades em relação ao seu ministério, à sua própria fé. E ainda mais, Paulo, ele sabe que os tempos eram muito difíceis. Naquela época, irmãos, já se aguardava a vinda de Jesus, sim, para um tempo muito próximo, algo talvez em torno lá ainda do primeiro século. Então, por isso que fala-se muito sobre a volta do Senhor Jesus. E é importante observar que o apóstolo Paulo apresenta aqui para Timóteo, para nós também, como seriam esses últimos dias, conforme ele relata. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo escreve a Timóteo e escreve hoje também a nós que lemos essa palavra, essa mesma palavra que Timóteo pôde ler, não é sem dúvida para desanimar, Quando nós pensamos em volta do Senhor Jesus, não é para causar desânimo, não é para causar medo, pelo contrário, é para criar em nós um alerta, criar em nós uma motivação. E motivação, primeiro, para a gente pregar o Evangelho e, quem sabe, ainda trazer muitas vidas ao Senhor Jesus, e também para a gente se preparar por meio da nossa consagração. Isso é muito importante. Então, a gente olha para esse texto, fica alerta e se prepara, porque tudo o que o texto está dizendo, meu querido, você vai perceber que acontecia no contexto de Paulo e Timóteo, como acontece também em nosso contexto. E eu acredito que o tema, a volta de Jesus, os últimos dias, os últimos tempos, tem sido o assunto mais falado entre nós, principalmente depois dessa epidemia. Então todos nós cristãos, vira e mexe em nossa roda de conversa, em nossa mesa de conversa com a família, estamos falando da volta do Senhor Jesus. E é importante considerar o que Paulo está dizendo aqui, como há alguns sinais, algumas evidências da volta de Jesus e dos últimos dias, para a gente ficar então aí bem atenado, bem preparado para isso. Então nós queremos tratar aqui com você exatamente sobre esse tema aqui, que está no verso 1, os últimos dias, tá? Então esse vai ser o nosso tema de uma breve mensagem, os últimos dias. E os últimos dias aqui, Paulo vai tratar, e nós percebemos isso, que ele fala sobre decadência. Então eu posso perceber aqui que nós vamos aprender sobre 3 aspectos dessa decadência nos últimos dias, porque na verdade é isso mesmo, querido, o mundo ele vai entrando em decadência, tanto é
que Jesus chega a perguntar se a própria fé estaria em evidência quando ele voltasse, para você ver o perigo, né, das pessoas abandonarem a própria fé no Senhor Jesus. Então, é um tempo de decadência. E vamos perceber 3 aqui. Primeiro, o verso 1 e o verso 2 é um tempo de decadência moral, tá? Nós vamos tratar alguns adjetivos que Paulo coloca no texto para entendermos onde essa decadência moral vai aparecendo, né? Onde nós podemos enxergar o que está acontecendo aqui. Agora, muito importante o início do verso, tá? Vamos fazer uma exposição. Ele fala assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A expressão sabe aqui, ela tem o sentido de conhecimento e reconhecimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo para Timóteo, dizendo para nós, não é novidade. Há anos que nós sabemos e que nós reconhecemos que os sinais escatológicos têm se manifestado de forma visível. Então a gente tem visto esses acontecimentos, e quando a gente percebe isso, nós entendemos que o que Paulo quer dizer é que os sinais, eles são repetitivos e eles se acentuam quando o fim está mais próximo. Ou seja, então quanto mais você perceber os sinais acontecendo, então certamente Jesus pode estar mais próximo de voltar. Então Timóteo sabia, nós sabemos, nós conhecemos os tempos. Aí, meu amado irmão, ele vai dizer que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é importante entendermos aqui duas questões. Primeiro, o tempo. Que tempo é esse que o texto está dizendo, meu amado? Esse tempo aqui é que nós chamamos no original de tempo kairos. Então, kairos e não cronos. O tempo cronos é um tempo cronológico. Ele é marcado, ele é definido. Por exemplo, já está definido, cronometrado, o dia que Jesus vai voltar. Já está marcado, definido, cronometrado, o dia que nós vamos morrer. Isso não muda, então está marcado. Isso é cronos. Agora, kairos, no original, ele traz a ideia de oportunidade, é tempo oportuno. Então, quando o texto diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ele quer dizer que, à medida que o tempo passa, a oportunidade de fazer o mal cresce. Então as pessoas se tornam más, cada vez mais. Cresce a corrupção, cresce a imoralidade. Pode ver isso aí, principalmente em nosso país. Isso quer dizer, irmão, então, que o homem, ele não marca a data para fazer o mal, ele não faz uma cronologia, ele aproveita as oportunidades para ele fazer o mal, porque o mal é intrínseco e inerente a ele. Então esse é o tempo difícil, é o tempo onde a maldade vem crescendo cada vez mais. E quando o texto fala difíceis, tempos difíceis, difícil aqui, meu amado irmão, significa penoso, perigoso e agonizante, até mesmo para se manter a fé. Então são tempos difíceis, são tempos perigosos, são tempos agonizantes, até para nós cristãos mantermos a firmeza da nossa fé. Porque esse é o tempo, segundo o escritor John Kelly, que haverá
uma renúncia à palavra de Deus, à moral, à afeição nos relacionamentos, onde as pessoas abandonam o Senhor e se ocupam com o próprio eu e a sua satisfação pessoal. Então, por isso que são tempos difíceis. E aí, meu amado irmão, Paulo ele apresenta vários adjetivos. Por exemplo, ele dizer que as pessoas serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro, jactanciosos, falam de suas realizações com o objetivo de impressionar os outros, arrogantes, porque se julgam superior aos outros, blasfemadores, falam mal de quem os contraria, amaldiçoam, rejeitam a verdade, caluniadores, porque promovem brigas, intrigas, sem domínio de si, porque pedem a razão, matam, fazem escolhas erradas, cruéis, inimigos do bem, porque não têm lei, são motivados pelo ódio. E você pode perceber aí, hoje o crescimento do racismo, das fobias, são atrevidos, porque são precipitados nas palavras, nas ações, rompem relacionamentos com facilidades e são também enfatuados. Enfatuados aqui chama a sua atenção porque é uma vida vazia. No original a ideia é de alguém cheio de fumaça, e aí resume todos os adjetivos. A pessoa que vive dessa forma é uma pessoa enfatuada, cheia de fumaça, vazia, não tem nada a oferecer, infelizmente. Então você percebe uma decadência moral. Segundo, nós percebemos aqui uma decadência familiar. Ainda no verso 2 e 3 que nós lemos, e vamos a tratar aqui de alguns desses adjetivos que Paulo coloca, mas é importante perceber que há um destaque para os relacionamentos aqui, meu amado irmão, familiares, esposa, pais e filhos, tudo está relacionado dentro do texto, provando que existe uma decadência familiar, infelizmente. Por exemplo, quando ele diz que, olha bem, os filhos serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes e por aí vai. E perceba comigo, não é verdade? Hoje os filhos não são desobedientes e ingratos na sua maioria, são filhos que não agradecem o pão, são filhos que não agradecem a casa limpa, a roupa limpa, não é que às vezes pai e mãe pagam para ele ou fazem por ele, e ele pega tudo de mão beijada e sequer reconhece ou agradece aos pais. E muitas vezes ainda tratam os seus pais como empregados dele. Então são desobedientes, meu amado, são ingratos e são irreverentes. Irreverentes quer dizer que eles pedem o respeito, eles respondem. Olha, meu amado irmão, desde o berço, quantas crianças, já começam um crescimento ali e logo você vê crianças dando birra, crianças respondendo, crianças xingando seus pais, e às vezes pais ainda batem palmas, ficam sorrindo. Para, meu amado irmão, isso é irreverência em relação à família. São desafeiçoados, exatamente, não têm afeição nenhuma pela família, pelo lugar onde eles foram amados, acariciados, cuidados, protegidos, sustentados. Não, eles pedem a afeição pela própria família, meu amado irmão, e são implacáveis. A ideia de implacáveis é que não querem reconciliação, não se entendem com os outros, são violentos nos seus relacionamentos. E é o que eu chamo a sua atenção para o texto de Mateus 10, onde Jesus disse que os últimos dias seriam assim mesmo: pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra mulher, mulher contra marido, sogra contra nora, nora contra sogra. E de forma que Jesus diz que infelizmente,
Os inimigos do homem seriam os de dentro da sua casa. E é o que nós mais temos assistido, querido. Uma decadência familiar que vem crescendo muito, que vem alcançando níveis assustadores, de forma que nem leis como Maria da Penha, nem as leis que agora se tornaram mais duras no feminicídio têm conseguido diminuir o mal, querido, porque o mal está dentro do ser humano e não é uma lei que vai mudar. Por essa razão, querido, em meio à decadência moral e familiar, só Jesus pode transformar essa pessoa. Só Jesus pode mudar o coração mau para um coração bom. Só Jesus pode reorganizar, reorientar essa pessoa que é má para ela fazer o bem. É por isso que é novo crescimento, é nova criatura. E, meu amado irmão, mas a sociedade não quer. Ela rejeita o Senhor Jesus. Ela rejeita a palavra. E é por isso que os tempos são difíceis, vão ficando cada vez mais difíceis, uma violência crescente, mas as pessoas se voltam para leis e não se voltam para Deus. Infelizmente, é a decadência familiar. E por último, nós temos aqui ainda os versos 5 a 9, há tempo de decadência espiritual, querido. Então Paulo está dizendo aqui que esses graves erros que levam à decadência moral e à decadência familiar são erros, olha bem, são erros que estavam entrando na igreja, aparecendo na igreja, por meio de falsos líderes, por meio de pessoas que concordavam com esses erros e estavam ludibriando, enganando aos irmãos ali na igreja, meu querido. É por isso que Paulo vai dizer no verso 6, pois entre estes se encontram os que penetram, os que entram em casas de mulheres sobrecarregadas de pecados, de paixões. O que Paulo quer dizer com isso aqui, meu amado irmão? Ele está dizendo que essas pessoas assumem esses erros e entram nas casas para tentar seduzir outras pessoas. Porque naquela época, meu irmão, eles não tinham a rede social que você tem hoje. Hoje ninguém precisa entrar na sua casa para te falar uma besteira, para te mostrar um erro, nada. Por meio da rede social, pessoas com uma má índole, com uma má intenção, são capazes de jogar aí no seu celular, no seu computador, na sua vida, coisas contrárias à palavra de Deus. Então, toma muito cuidado, porque essas pessoas até têm uma forma de religiosos, têm até uma aparência de religiosos, mas eles não têm uma essência cristã, não têm uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz que eles negam o poder. Olha lá, eles negam o poder, têm forma de piedade, têm aparência de religiosos, mas negam o poder. Qual poder? Negam o poder transformador de Jesus, negam o poder de fazer uma pessoa nascer de novo, negam o poder que Jesus tem de mudar uma família, de mudar a moral do homem que está decadente. Então eles negam. E o que eles fazem, meu amado? Eles entram nas casas. Quando Paulo usa a expressão aí, mulherinhas sobrecarregadas de pecados, Paulo não está desprezando as mulheres, mas Paulo está dizendo que essas pessoas viviam dentro da sua casa e o único meio de alcançá-las era a visita. Então os falsos mestres iam para essas casas, aproveitavam que essas pessoas já tinham uma vida de pecado, não tiveram encontro com Cristo ainda,
e eles entravam nessas casas, aproveitando já aquela vida que eles tinham, vida de pecado, vida de paixões, e eles levavam uma palavra que não confrontava aqueles pecados. Pelo contrário, meu amado irmão, levavam uma palavra que se conformava com aquela situação que essas pessoas estavam vivendo. Então eles não confrontavam, mas concordavam com a vida que elas tinham. É mais ou menos se alguém chegar na sua casa, mandar para você, né, lá um texto e falar para você: não, venha para Jesus, né? Ele ama, Ele te ama, pode ficar do jeito que você está. Olha o engano, meu amado irmão, que nós estamos vivendo hoje, e eles viviam lá. Então essas pessoas não confrontavam, mas concordavam com o tipo de pecado, de conduta dessas pessoas nas suas casas. Mas Paulo diz: foge deles, porque eles não vão progredir. O juízo de Deus é vindo, o juízo de Deus está chegando, e o juízo de Deus virá sobre pessoas assim como veio, né? Se Paulo escreveu esta carta há muitos anos, lá no primeiro século ainda, falando que naquele contexto já tinha pessoas assim, então essas pessoas já morreram e já estão sob o juízo de Deus. Então foge, querido, foge desse evangelho que não te confronta nunca, que passa a mão na sua cabeça, que concorda com seus erros. Foge, isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho transforma a pessoa, torna essa pessoa uma nova criatura, dá para ela uma transformação de vida. E é esse evangelho que nós seguimos, que nós pregamos. E é interessante que Paulo, ele usa aqui dois personagens lá do Velho Testamento, da época de Moisés, né, que é Janes e Jambres, dizendo que eles resistiram a Moisés, eles resistiram à verdade, e essas pessoas estavam fazendo exatamente isso, meu amado irmão. Não é isso que nós vemos hoje? As pessoas resistem a Deus, resistem ao evangelho. Então, como Janes e Jambres, dois personagens, feiticeiros de Faraó, né, que foram condenados junto com todo o Egito. Mas Paulo está usando esses personagens só para simbolizar, mas não a pessoa, mas a resistência. Pessoas que resistem ao evangelho, pessoas que são seduzidas pelo falso evangelho. Então, meu amado irmão, esses últimos dias, eles demonstram um tempo de decadência moral, um tempo de decadência familiar e um tempo de decadência espiritual, que nós encontramos aqui no texto. Lógico que o assunto é muito mais abrangente, mas o que nós encontramos aqui já nos dá um alerta, já nos deixa de sobreaviso, que é de fato o que vem acontecendo. Eu diria que nós estamos contrariando o texto de Tiago 4,7, quando ele fala assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Hoje é o contrário, hoje é o seguinte: sujeitai-vos ao diabo e resisti a Deus. É ou não é, meu querido? É a pura verdade. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê esse discernimento para você entender os últimos dias, para você ter um preparo, para você estar realmente pronto para essa volta do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, permaneça na palavra. Você tem uma história com Deus, você tem uma vida com Deus, você nasceu de novo. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que talvez erros como esses aqui a gente pode cometer, talvez temos cometido, mas nunca é tarde para pedir perdão, para buscar mudanças e para restaurar relacionamentos. Então aproveite e faça isso na sua vida, na sua família e também com o seu Deus. Cuide, meu amado irmão, de você. Cuide para que essa decadência não seja vista na sua casa, não entre na sua vida. Pelo contrário, que a sua vida, que a sua família sejam assim locais, sejam ambientes
né, que promovam o crescimento espiritual, promovam a comunhão com o Senhor, promovam um bom testemunho, que o mundo olhe para nós e veja que nós não estamos em decadência, nem moral, nem familiar, nem espiritual, como eles estão. Deus te abençoe, que você possa viver assim. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nós vamos estar orando, impetrando a bênção, encerrando com amém tríplice. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua maravilhosa palavra. Deus, obrigado pelo alerta que recebemos no texto, que nós possamos, ó Pai, também entender, porque nós já sabemos que o tempo é assim, que os dias são difíceis, mas que nós tenhamos, ó Deus, tanto a nossa mente quanto o nosso coração voltados para o Senhor, voltados para esse conhecimento, tanto, ó Deus, para estarmos preparados, santificados, como também para pregarmos essa verdade, confrontando esse mundo que está em decadência. Abençoa a nossa vida, Senhor Deus, e cuide de nós, ó Pai, que na semana que se inicia, seja uma semana onde nós iremos provar para nós mesmos como estamos bem, como estamos crescendo, como somos diferentes desse mundo. Abençoa as nossas famílias, a tua igreja, abençoa a nossa nação. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém.